Bom, nós vamos falar agora sobre a profissão contábil e os princípios contábeis. Eu vou começar com a origem da profissão. As origens primitivas do conhecimento contábil estão no início da vida organizada do homem, ou seja, há mais de 30 mil anos. Em 1891, Fábio Besta, o primeiro maior contador moderno, inicia a era do controle. Ele desenvolve a teoria materialística das contas, ao lado de Pacioli, o maior vulto da contabilidade. A partir de 1920, inicia-se a fase da predominância americana dentro da contabilidade, também auxiliada pelo porério econômico e político da grande nação. Vou falar um pouco dos princípios contábeis. Os princípios da contabilidade são um conjunto de normas que representam a essência das doutrinas e teorias relacionadas a essa ciência. As regras em vigor, definidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, reduziram de 7 para 6 o número de princípios. E depois o Conselho Federal de Contabilidade, em novembro de 2016, trouxe um comunicado, revogação da resolução de 750/1993. Revogar essa resolução não significa que os princípios de contabilidade estejam extintos. A revogação das resoluções visa a unicidade conceitual, indispensável para evitar divergência na concepção doutrinária e teórica, que poderiam comprometer aspectos formais das normas brasileiras de contabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho do princípio da entidade. O princípio da entidade diz que o objeto da contabilidade é o patrimônio. Além disso, esse princípio afirma que os bens da entidade não se confundem com os bens particulares, por exemplo, de sócios. A autonomia patrimonial também abrange a relação com o patrimônio de outras empresas e determina que a soma ou agregação de patrimônios de diferentes entidades não cria uma nova entidade. Bem, eu vou falar sobre o princípio da continuidade. O princípio da continuidade é o que diz que a contabilidade da empresa deverá ser feita a partir do pressuposto que a empresa manterá suas atividades, ou seja, continuará a operar indefinidamente no futuro. Essa hipótese deverá ser mantida até que surjam evidências contrárias, por exemplo, se os sócios decidirem efetivamente encerrar o negócio. Esse princípio é importante porque a suspensão das atividades podem provocar efeitos na utilidade de alguns ativos. Por exemplo, a empresa pode ter máquinas muito específicas que não conseguiria vender para outras companhias e cujo único destino, em caso de encerramento do negócio, seria transformá-las em sucata. Se a empresa fechar, o valor dessas máquinas deveria ser nulo. Porém, para fins de contabilidade, elas possuem valor como ativo, já que a empresa segue em funcionamento. Eu vou falar sobre o princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade pode ser subdividido em princípio da integridade e da tempestividade. Ele determina que a contabilidade de uma empresa deve produzir informações íntegras, sem omissões nem excessos, em tempo hábil para a tomada de decisões. Isso porque, se falar na integridade e na tempestividade, a informação pode perder sua relevância. O princípio da oportunidade é aplicado quando há variação patrimonial na entidade. Essas variações podem ocorrer por transações realizadas com as outras entidades, por eventos de origem externa com impacto no patrimônio, no caso de mudanças nas taxas de câmbios, catástrofes naturais, ou por momentos internos, com o sucateamento de bens e a transformação de materiais em produtos. Assim que as informações foram confiáveis, o impacto desses eventos no ativo, por exemplo, devem ser registrados. Princípio do registro pelo valor original. Esse princípio diz que as transações com o mundo exterior, a entidade devem ser registradas pelos valores originais, expressos na moeda do país. Se a transação ocorreu em moeda estrangeira, o valor será transformado em moeda nacional.
no momento do registro. Esse cuidado possibilita o processo do registro do patrimônio e de suas mutações na comparação entre as empresas. O valor original determina a linha de base do registro patrimonial, que não é alterada. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expresso em moeda nacional. Eu vou falar sobre o princípio da competência. O princípio da competência determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas nos registros da entidade no período em que ocorre, independentemente do recebimento ou do pagamento efetivo. Por exemplo, uma venda realizada em dezembro de um ano, mas com um boleto gerado para janeiro do ano seguinte, será registrada pelo ano da venda, não pelo ano do pagamento do boleto. Um pouco sobre o princípio da prudência. Determina a adoção do menor valor para o componente do ativo e do maior para o passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a qualificação das mutações patrimoniais que alteram o patrimônio líquido. O princípio da prudência pressupõe o emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos e receita não sejam subestimados e que passivos e despesas não sejam superestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Por exemplo, mesmo se a empresa estiver questionando o cálculo de algum tributo na justiça, deverá registrá-lo no passivo pelo valor questionado, e não contando que ganhará o processo. E assim terminamos o vídeo sobre a nossa PS 1 de Contabilidade Básica.